Olá! Agora que nós temos bem definidos os mecanismos de estabilidade articular intrínsecos e já entendemos perfeitamente bem o conceito de rigidez, nós podemos avançar para os mecanismos de estabilidade articular chamados de mecanismos neuromusculares. Esses mecanismos eles modificam a resistência das articulações às perturbações externas para garantir a manutenção da estabilidade de forma dinâmica. Então, é uma situação completamente diferente dos mecanismos intrínsecos. Então, aqui a gente tem uma modificação da rigidez ou da resistência de forma dinâmica. O primeiro desses mecanismos é o reflexo ligamento muscular. O reflexo ligamento muscular, inclusive, foi o responsável por a gente ter lá no início da propagação desses conteúdos de mecanismos de estabilidade, aqueles conceitos mais rígidos relativos ao mecanismo ser o responsável a responder à perturbação externa e não a resistir a ele, como eu coloquei para vocês na primeira aula. Então, o reflexo ligamento muscular, a gente tem os mecanorreceptores ligamentares que têm ação direta por meio de feedback nos motoneurônios alfa. Vejam que esse conceito ele é bastante antigo. Ele foi proposto inicialmente por Palmer em 1958, tá? O problema do reflexo ligamento muscular é que o tempo de latência associado a ele é muito lento. O que isso significa? Que a gente tem 89 milissegundos para que ocorra o reflexo ligamento muscular. E, no entanto, apenas em 34 milissegundos a gente já tem uma possibilidade de ocorrer a ruptura ligamentar. Isso significa que dá para romper o ligamento 2 vezes meia antes que o reflexo seja elicitado. Então, ele precisa de um tempo maior para ser disparado do que o tempo em que a lesão ocorre, tá? E isso é um problema. Além disso, a gente sabe que são necessários estímulos elétricos ou mecânicos de altíssima intensidade ou que a articulação seja colocada em extremos de amplitude de movimento para que ocorra a ativação desse reflexo. Então, é um reflexo que só aparece quando a gente tem situações extremas, com muita sobrecarga e no limite da amplitude articular. E isso nos fala o quê? Que em situações fisiológicas, esse reflexo não vai estar atuando. Então, em situações de não sobrecarga, então quando eu estou parada em pé ou quando eu estou correndo, sem que haja um processo de instabilidade externo excessivo, esse reflexo não vai estar atuando. Então, ele não explica os ajustes que nós conseguimos realizar apesar das perturbações externas, em diferentes magnitudes de perturbação. Ele só vai aparecer em situações extremas, onde realmente a gente tem uma probabilidade alta da lesão ocorrer. Ele é baseado no pressuposto de que o sistema encontra-se em equilíbrio rígido e estático com o ambiente e apenas responde às perturbações impostas sobre ele. Então foi o que eu falei, o reflexo ligamento muscular, ele inspirou aquele conceito inicial onde a estabilidade articular era entendida como uma resposta às perturbações externas e não uma resistência a essas perturbações externas, tá? Além disso, esse reflexo ele é localizado. O que isso significa? Quando um indivíduo está lidando com uma perturbação externa, a gente utiliza todo o nosso aparato musculoesquelético para tentar manter-se em equilíbrio apesar dessa perturbação. E esse reflexo, ele é localizado. Então, se eu tenho um reflexo ligamento muscular no tornozelo, isso vai gerar uma resposta antagônica à amplitude de movimento que está sendo estressada. Então, se eu estou estressando meu tornozelo em inversão, o reflexo vai ocorrer apenas na musculatura eversora. E, consequentemente, a gente não tem como explicar, né, essas interações mecânicas que ocorrem entre os segmentos corporais e a utilização de outros grupamentos musculares ou outros segmentos para tentar manter a estabilidade dessa articulação ou do segmento como um todo, tá?
Então, em função disso tudo que eu falei, do tempo de latência ser muito alto, dele ser um reflexo localizado, que só atua em resposta em situações extremas, ele não parece ser suficientemente eficiente para proteger as articulações em situações de sobrecarga fisiológica, nas quais as perturbações são de baixa magnitude e normalmente não deslocam a articulação até extremos de amplitude, tá? Então, eu tô dizendo com isso que o reflexo ligamento muscular não existe? Não. Eu disse que ele existe. Eu tô dizendo com isso que ele não funciona? Não. Ele funciona. O que eu estou dizendo com isso é que o reflexo ligamento muscular não pode ser visto como o principal mecanismo para a estabilidade das articulações e dos segmentos, porque justamente ele não é elicitado na maior parte das situações fisiológicas e também é localizado e tem um tempo de latência muito alto, tá? Você então ficou satisfeito como se você tivesse apenas esse mecanismo de estabilidade articular para te proteger? Você acha que seria o suficiente? Eu acho que não, tá? E aí eu reforço, gente, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que esse reflexo não existe ou que ele não funciona. Ele tem um papel muito importante na prevenção de fraturas intraarticulares. Vocês vão ver com o professor Diogo na próxima disciplina, na Fisioterapia Musculoesquelética 2, que as fraturas intraarticulares são os tipos mais graves de fratura. Então, a gente tem ruptura de ligamento, como eu mostrei para vocês, o tempo de latência dele é tão alto que ocorre 2,5 vezes, né? Uma lesão ligamentar antes que esse reflexo apareça. Em compensação, ele é um reflexo que pode proteger, não vai ser 100% dos casos, porque se fosse 100% dos casos a gente não teria fratura intraarticular, não é verdade? Mas ele pode proteger ou facilitar com que o indivíduo evite as fraturas intraarticulares, que são sempre fraturas muito graves, sabe? Da perspectiva mecânica, são as fraturas mais difíceis da gente reabilitar. Então, ele é um reflexo importantíssimo para proteger aquele mecanismo de estabilidade intrínseco, que é a congruência óssea, a cápsula, os ligamentos a gente já viu que não, né? Mas as cartilagens articulares, os discos e meniscos, então a gente tem uma menor probabilidade de ruptura desses tecidos intraarticulares por causa da existência desse reflexo. Mas ele realmente não é suficiente para nos proteger ou para nos estabilizar apesar das perturbações externas, tá? O segundo mecanismo neuromuscular de estabilidade articular é famosíssimo, né, que é a acuidade proprioceptiva ou propriocepção. O conceito de propriocepção é percepção de movimento e posição na ausência da visão. Antigamente, o primeiro conceito de propriocepção que surgiu, né, proposto por neurologistas, era que a percepção consciente e inconsciente de movimento e posição na ausência da visão. E aí, eu acho engraçado, né? É engraçado, mas é uma forma de falar. Estranhamente, foi escorregando desse conceito proposto a palavra inconsciente. Por quê, gente? Se é percepção, se eu percebo, naturalmente precisa corticalizar. E se eu corticalizei, não pode ser inconsciente. Então, automatismo é uma coisa e acuidade proprioceptiva é outra coisa completamente diferente. Então, se é uma percepção, obviamente que ela é consciente, ela não pode ser uma percepção inconsciente, porque percepção inconsciente não existe, né? Se eu percebo, automaticamente eu corticalizo. Então, o conceito que é proposto né, na atualidade é percepção de movimento e posição articular na ausência da visão. Então, naturalmente, propriocepção possui 2 atributos. Então, quando eu falo de percepção de movimento, eu estou falando de sinestesia. E quando eu falo de percepção de posição articular, eu estou falando de senso de posição, tá? Então, propriocepção necessariamente tem esses 2 atributos. Então,
A gente encontra na literatura uma quantidade grande de artigos falando sobre propriocepção. Propriocepção em fisioterapia é considerado um construto muito importante. Inclusive, assim, a maior parte das técnicas e terapias e cursos que propõem resultados em fisioterapia costumam atribuir a sua suposta eficácia à melhora da propriocepção. Então é muito recorrente a gente ver uma proposição de curso assim: o Pilates é muito bom porque melhora a propriocepção, o Kinesiotaping é muito bom porque melhora a propriocepção, o tal recurso é muito bom porque melhora a propriocepção. Todo mundo acha que precisa dizer que o recurso melhora a propriocepção para vender o recurso como sendo um recurso bom. Por que isso? Porque propriocepção é um conceito muito mal empregado dentro de fisioterapia desde sempre. A gente encontra artigos de 2020 falando que propriocepção é a causa das doenças, inclusive. E aí, então, a gente tem muito pano para manga, muita discussão para falar a respeito de propriocepção. E a minha expectativa é que vocês fiquem bastante frustrados com a minha apresentação, tá? Vamos quebrar alguns paradigmas aí. Então, dentre as maneiras de se avaliar propriocepção, aquela que é considerada gold standard, ou seja, padrão ouro para avaliação, onde a gente tem uma melhor reprodutibilidade, um menor erro, tá, na execução, é a utilização do dinamômetro isocinético. Então, esse equipamento aqui que vocês veem nessa figura é um dinamômetro isocinético Biodex System 3 Pro que eu utilizei na UFMG no meu programa de mestrado. No meu mestrado eu fiz a avaliação de propriocepção, então o meu mestrado foi o impacto da propriocepção e da força no nível funcional de idosas com osteoartrite bilateral de joelhos. E foi isso que eu estudei no meu mestrado, tá? Então, no mestrado eu utilizei o Biodex tanto para avaliar a força, né, o desempenho muscular, quanto para avaliar a propriocepção. Então, nesse equipamento, ele permite os ajustes que eu precisava. Vocês vão observar aqui, olha, que tem uma boia laranjada entre a almofada que prende a alavanca do isocinético, que tem uma alavanca, tá? Na perna do indivíduo. Para que isso? Para que a gente não tivesse pista sensorial, nem da roupa cedendo, arranhando na pele, nem da almofada escorregando sobre a pele. Vocês vão observar que essa paciente também está usando máscara. Para que isso? Para que ela não utilize pista visual, tá? Ela também está utilizando um headphone, e esse headphone está acoplado num equipamento que está emitindo som só de estática. Então ela está escutando só um barulhinho assim. Para que isso? Para que ela não escutasse o estalar do aparelho quando ele liga e desliga. Então a gente estava tentando evitar qualquer tipo de pista sensorial. Essa paciente é uma paciente idosa. E no meu estudo do mestrado eu usei o conceito de idoso da OMS. Então eram indivíduos acima de, igual ou mais do que 65 anos. Né? No Brasil é 60. Mas eu usei 65 porque a intenção era publicar internacional. Então, todos os meus pacientes tinham mais de 65 anos. Eu sei que não parece, né? Mas ela tem mais de 65. Então, aqui vocês vão ver que na mão direita dela tem um equipamentozinho. Esse é um botãozinho, é um hold que chama, que esse equipamento ele trava o sistema do isocinético. Então, esse teste era feito da seguinte forma. A gente tinha o teste passivo-passivo, o teste passivo-ativo, e isso tudo era definido por sorteio. Então sorteava na hora qual teste ia ser feito para cada voluntário, tá? No teste passivo-passivo, a alavanca do isocinético levantava a perna do paciente até o ângulo alvo que era definido antes. Então a gente tinha dois ângulos alvo para os testes de senso-posição. Um era 20 graus e o outro 40 graus de extensão de joelho. Então, o equipamento levava no modo passivo. Então, no modo passivo significa que a pessoa ficava totalmente passiva, relaxada, sem fazer força nenhuma. Então, o equipamento levava a perna dela até o ângulo alvo. Ficava parado nesse ângulo alvo por 5 segundos, tá?
e aí depois ele descia passivamente de novo até a posição inicial, que era 90 graus. Depois, esse equipamento levava o paciente de novo passivamente, estendendo a perna passivamente, e ela precisava travar com um botão de isocinético quando ela achasse que tivesse atingido o ângulo-alvo. E o equipamento marcava a diferença entre o ângulo-alvo e o ângulo da parada que ela fez com o botão. No teste passivo-ativo, a perna do paciente era levada passivamente até a posição alvo, trazida de volta até a posição inicial, e a pessoa tinha que levar ativamente o joelho até a posição onde ela achava que estaria no ângulo alvo, e aí ela travava o equipamento com o hold que ela estava segurando. E aí também o equipamento fazia a diferença entre o ângulo alvo e o ângulo da parada, e essa diferença, que era o erro, né, que era considerada como medida no caso do teste de senso de posição. No teste de sinestesia, o equipamento era colocado na menor velocidade que ele faz, tá? E aí o paciente era orientado a apertar o hold quando ele sentisse que a perna estava se mexendo, tá? Então tinha paciente que automaticamente que a alavanca começava a mexer, ele já apertava o hold e já parava o isocinético. Então quando o teste de sinestesia, quando a pessoa era muito boa de sinestesia, a diferença era de 1 grau. Então, o mínimo que o paciente conseguia permitir, né, era 1 grau. Então, 1 grau era considerado o melhor resultado para o teste de sinestesia. E tinha paciente, gente, que o equipamento ia levantando a perna, passava 60 graus, 70 graus, e a pessoa nada de perceber que estava estendendo. Já começou? Já começou? Já começou? Então, assim, era extremamente variável, tá? Tanto para o teste de sinestesia quanto para o teste de senso de posição, tá? Então, entendido direitinho como era feito esse teste, é importante que vocês entendam que na literatura a maneira de avaliar propriocepção importa quando a gente está falando dos resultados desse artigo. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? E aí, gente, eu pergunto para vocês, conforme aquilo que eu expliquei agora dos testes, qual teste vocês acham que dava mais erro no teste de senso de posição? O teste passivo-passivo ou o teste passivo-ativo, considerando essa informação, que os fusos musculares são os principais responsáveis pela acuidade proprioceptiva. Percebam que a literatura não é recente, isso está mais velho do que andar para frente já, tá? Então, sim, vocês estão corretos. O teste de senso de posição passivo-ativo era o teste que dava menos erro. Os pacientes eram mais assertivos no teste passivo-ativo do que no teste passivo-passivo, tá? E aí, gente, o que acontece? Tanto no meu estudo, quanto nesse estudo do Eusé e Garrery, de 1995, ficou comprovado, aliás, perdão, é o contrário, tá? Nesse estudo aqui, quando eu fui para o mestrado, deixa eu voltar um pouquinho, que eu me enrolei aqui. Quando eu fui fazer mestrado, era muito certo esse conceito de que havia uma correlação entre desempenho muscular e acuidade proprioceptiva. Esse não era um objetivo do meu estudo, porque a literatura já considerava isso como sendo uma verdade absoluta. Então, o que é o teste de correlação, quando ele dá positivo, ele mostra uma relação entre duas variáveis, tá? Essa relação pode ser positiva ou essa relação pode ser negativa. Então, da seguinte maneira, uma relação positiva é quando mais uma variável sobe, mais a outra sobe proporcionalmente, tá? E a relação negativa é quando um sobe, o outro desce, tá? Então, uma relação, por exemplo, vou dar um chute de uma relação positiva, quanto mais força eu tenho, menos dor eu tenho, tá? Essa seria uma relação negativa. Uma relação positiva seria o conceito que o Eusé e Garrery propôs em 95, que era quanto maior a força, maior a propriocepção. Isso era dado como certeza, tá? Só que quando eu fui fazer a análise dos meus dados, apesar de que esse não era um objetivo, essa foi uma das análises que foram feitas só para
comparar com a literatura. Olha, o Eusébio Garreri falou que a relação ela pode variar de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais perfeita é essa relação. Então, uma relação forte, uma relação onde uma variável explica muito a outra, é uma relação próximo de 1, tá? E aí, eu fui ver quanto que era a magnitude, a força da relação da propriocepção e do desempenho muscular em idosas com osteoartrite de joelho. Eu fui fazer essa análise e o que eu vi é que não tinha relação. Então foi um problemão, porque você imagina, eu cheguei no mestrado crente, certa, de que força e propriocepção eram relacionadas. Ponto pacífico. Então eu ia encontrar uma relação positiva entre força e propriocepção nas minhas idosas com osteoartrite de joelho. Eu só não sabia a magnitude dessa relação, né? Eu não sabia se a magnitude dessa relação era compatível com a magnitude dessa relação vista em artigos de jovens, de atletas, de outras populações. E aí o que aconteceu é que o P não deu significativo, não era só uma questão da relação ser fraca. Não deu significativo, significa que não havia relação entre força, entre desempenho muscular e acuidade proprioceptiva em nenhum dos construtos de propriocepção, nem de senso de posição, em nenhuma angulação e nem de sinestesia, tá? Então, para idosas com osteoartrite de joelho, a força não tinha nada a ver com a propriocepção. Então, algumas voluntárias tinham um pouco mais de força e uma propriocepção bem ruim, tanto para senso de posição quanto para sinestesia, quanto ao contrário. Então, não tinha nada a ver com coisa nenhuma. E aí eu fiz essa proposta, essa proposição, que é um artigo esse artigo foi publicado, eu tenho que fazer atualização aqui, porque em 2004 foi a minha defesa do mestrado, mas eu já publiquei esse artigo da relação condicionada, tá, entre força e propriocepção. Foi uma revista internacional, se eu não me engano, tenho que fazer essa atualização para vocês. Mas o fato é que eu propus uma relação condicionada. O que significa isso? Quando eu fui pegar a literatura de novo para comparar o meu resultado, gente, como é que eu vou explicar isso? A literatura fala que tem tudo a ver e o meu estudo mostrou que não tem nada a ver. E aí eu fui levantar a literatura, o que eu observei? Eu observei que a relação entre força e propriocepção era forte e positiva, ou seja, era próximo de 1, 0,89, 0,79, 0,81, né? Eram relações fortes em atletas. Quando pegava indivíduos sedentários, havia também uma relação, mas já era uma relação moderada, 0,5, 0,49, 0,53, não passava de 0,6 ou 0,60, né? Uma relação moderada, de moderada para fraca. Quando começava a entrar com pessoas idosas, aí, gente, começava a cair para 0,2, 0,3 a relação. Então havia uma relação, mas uma relação muito fraca. E as relações fracas, elas não explicam. Porque se a propriocepção no idoso aumenta 20%, quando aumenta a força, o ganho de força não está explicando totalmente o ganho de propriocepção, vocês entendem? Então, quando a relação é de moderada para fraca, a relação já não explica muito um atributo em relação ao outro. Vocês entendem isso? Então, no meu estudo, eram idosas com osteoartrite. Então, não houve relação nenhuma. O P não deu significativo, né? Então, não interessava o valor da relação, porque o P nem deu significativo, tá? E aí, o que a gente propôs nessa relação condicionada? Que força é relacionada com propriocepção quando há um bom desempenho muscular. Porque quando você tem uma queda muito significativa do desempenho muscular, você já começa a não ter mais uma relação. Porque vejam bem, quando eu disse que a idosa que tinha mais força, às vezes tinha menos propriocepção, eu estou falando de idosas com doença instalada. Então nenhuma delas tinha força boa. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já falei isso na outra aula, se uma idosa considerada rígida, né, sem doença instalada, sem sintoma, tem 100 kg força
para estender o quadríceps, tá? No isocinético, em contração concêntrica, o idoso com osteoartrite de joelho tem, em média, 50 ou às vezes menos. Então, a gente está falando aqui de um desempenho muito ruim, um desempenho muscular muito ruim. Considerando-se que o idoso rígido já tem perda comparativamente ao adulto saudável, né? Então já é o 100 já é pouco, o 50 é menos ainda. Então você imagina aquela idosa que tinha 10 kg força, 20 kg força de quadríceps, né? Então é muita perda, né? É um desempenho, a gente está falando de um desempenho em magnitude muito ruim, muito deficitário. Então, nessas situações onde o déficit de desempenho muscular é muito significativo, já não tem relação nenhuma entre força e propriocepção, de tal forma que a idosa menos fraca, digamos assim, porque todas são fracas, com osteoartrite de joelho, ela pode ter uma propriocepção péssima e aquela idosa mais fraca pode ter uma propriocepção menos ruim também, porque também já está provado que há um decréscimo de força tanto no envelhecimento, um decréscimo de propriocepção, tanto no envelhecimento quanto na doença instalada. Então, a idosa rígida, ela tem uma queda de força, de desempenho muscular muito significativa em relação ao adulto saudável e ela tem uma queda de propriocepção também em relação ao adulto saudável. Agora, a idosa com osteoartrite, em relação à idosa rígida, ela tem uma queda muito grande de força e de propriocepção também. Então a gente está falando de níveis de déficit maiores ainda do que no idoso rígido. Vocês compreendem isso? Então, a partir de determinado nível de déficit, quando você já tem um desempenho muscular muito ruim, você começa a não ter mais informação associada nenhuma entre força e propriocepção, onde não faz mais diferença, né, onde um construto não impacta no outro construto mais. E isso, essa hipótese da correlação condicionada, ela recebe o endosso desse achado de Fonseca, de 2005, que ele fala que quando há uma boa função muscular, não há déficit proprioceptivo em pacientes com lesão de LCA. Então vocês sabem que a literatura já assim estudou exaustivamente a perda da propriocepção com lesões de ligamento cruzado anterior. E muito se fala que isso se deve à ruptura do ligamento por causa da perda dos proprioceptores do ligamento. E eu já mostrei para vocês que o principal informador de propriocepção é o fuso muscular. E a gente tem como informação também, gente, eu acho que eu não sei se está mais na frente ou se está mais atrás, mas enfim, vou falar aqui agora. Deixa eu ver. Não. Então, não sei, não está aqui, eu vou falar aqui mesmo. Quando eu faço uma anestesia dentro da articulação, a propriocepção que eu medi antes da anestesia e depois da anestesia é igual. Mostrando que não é que não tenha proprioceptores nos ligamentos e nas estruturas interarticulares, mas o principal informador está no fuso muscular, tá? Então, uma anestesia da articulação não muda a percepção de movimento e posição na ausência da visão, tá? Outra coisa que não muda a propriocepção é a artroplastia total, ou seja, quando eu substituo toda a articulação, eu corto a cabeça do fêmur, eu vou lá e cimento o acetábulo do fêmur, né? E transformo aquilo numa prótese, a propriocepção é igual antes e após a protetização. Indicando mais uma vez que o principal informador é o fuso muscular, tá? E aí, o que acontece? Aí dá chabu, né? Que a literatura, você fala um negócio desse, a literatura... Gente, vocês vão encontrar gente defendendo tudo que vocês puderem imaginar da face do planeta Terra. Até porque vocês sabem que dependendo de como você manipula o dado, você pode encontrar uma resposta que não é real, tá? É importante que vocês tenham isso e senso crítico também, né?
O que acontece aqui? Vejam só. O paciente com lesão de LCA, ele tem menos propriocepção do que o paciente que não tem lesão de LCA. Isso é fato. Então, por que perde a propriocepção, professora? Porque perdeu o LCA? O que acontece quando há uma ruptura de ligamento cruzado anterior? Normalmente você tem um processo inflamatório dentro da articulação, extravasamento de sangue, você tem sinovite e hemartrose, né? Muito edema, muita dor, muita inibição muscular no membro que sofreu a lesão. Imaginem que seja um atleta amador, tá? Então era um cara muito forte, sofreu a lesão, e aí ele vai ter todos esses sinais flogísticos, vai ter muita dor e vai ser incapacitado com aquele membro. E o membro contralateral? Dá para ele, por exemplo, sair correndo por aí, perneta com uma perna só? Não, né? A capacidade do membro contralateral também vai cair. Não vai cair tanto quanto o membro afetado, mas vai cair muito. Tanto é que nesses indivíduos não há diferença entre a propriocepção do joelho com lesão do LCA e do joelho contralateral, mostrando mais uma vez que é a perda da capacidade do desempenho muscular que é a causa do déficit proprioceptivo e não a ruptura do ligamento em si. As consequências dessa ruptura que são o problema e não a ruptura do ligamento em si. Ficou claro isso para vocês? Se não ficou, a gente pode conversar mais sobre isso nos momentos síncronos da disciplina, tá? Mas o fato é que quando há uma boa função muscular, você não tem déficit proprioceptivo mais. E isso nos fala, gente, de que não é uma sentença você ter uma lesão de ligamento cruzado. E para corroborar isso, a gente tem artigos que foram lançados em 2019 que falam que a ligamentoplastia não produz bons resultados nem mesmo em atletas. Então, quando eu comecei a dar essa aula, lá quando eu fiz o mestrado em 2004, né, a gente achava que o atleta, por usar o seu aparato musculoesquelético no extremo, né, ele usava assim, no extremo do limite da capacidade, até, muito frequentemente acima da capacidade, ele precisaria de todos os mecanismos intrínsecos e neuromusculares muito bem alinhados para conseguir um bom desempenho, né, na sua atividade esportiva. E aí, por isso, era muito recomendada a ligamentoplastia para os atletas, tá? A gente já sabia que para não atletas é desnecessário a ligamentoplastia, mas para o atleta a gente achava que ainda era necessário. E aí vem um artigo recente mostrando que não faz diferença a ligamentoplastia para o atleta. E isso mostra o quê? Que a gente consegue substituir alguns mecanismos de estabilidade articular. Então, se eu tiver uma função muscular ótima, se eu tiver um bom trofismo, uma rigidez adequada, quando eu falo adequada é aquela rigidez boa, não é uma rigidez excessiva, um bom pareamento entre os grupamentos musculares e outras cositas mais que a gente vai ver mais adiante, o ligamento não faz falta na estabilização da articulação e do segmento, entendem? Então não é uma sentença, aquela coisa de perdeu o ligamento ou perdeu o menisco, necessariamente vai evoluir para artrose. Não necessariamente. Pode ser que esse paciente não evolua para artrose, apesar de ter perdido um mecanismo de estabilidade articular, ok? Então isso não é necessariamente uma verdade. E agora depende do fisioterapeuta, né, e desse ajuste que tem que ser feito continuamente, porque com o processo de envelhecimento haveria perda. Só que a gente tem que ter em perspectiva que esse paciente que não tem o ligamento ou que não tem o menisco, ele não pode ter uma inadequação entre a capacidade muscular, a rigidez, o pareamento e o uso funcional que ele faz desse membro. Porque se houver uma perda de capacidade muscular e mantiver o mesmo nível de exigência funcional para aquela articulação mesmo, ou para aquele segmento, aí você pode sim ter lesões, né, e evolução de doença degenerativa. Não é uma sentença, mas a gente tem sempre que fazer essa adequação, tá?
E o que o meu artigo mostrou, que eu acho que é mais grave até do que a não correlação entre força e propriocepção? Ele mostrou, gente, que não havia relação também entre os diferentes atributos de propriocepção. Vejam só, senso de posição não se relaciona com sinestesia. Nada! No P não dá significativo. Ou seja, uma idosa com osteoartrite de joelho podia ser muito boa em senso de posição a 20 graus e ser péssima em sinestesia. Não tinha relação. E pior ainda, senso de posição a 20 graus não se relaciona também com senso de posição a 40 graus. Então vejam que propriocepção é um construto formado de dois construtos formados, dependendo da angulação, de outros construtos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como que eu interpreto a importância de propriocepção, sendo que o conceito dela me fala que são coisas completamente diferentes dentro de um único conceito? Então, o que é? Qual que é o impacto dessa perda? Tá? Isso é muito sério, gente. Porque eu quero que vocês entendam que propriocepção fala de perceber. Tá? Perceber é diferente de reagir. Tá? Guardem essa nota aí. Então, a propriocepção não sofre influência do quadro álgico. O paciente com mais dor não é necessariamente o que tem menos propriocepção. Não tem relação com anestesia, como eu falei com vocês, não vai ter relação também com dor, tá? E, além disso, a gente já sabe que métodos de avaliação de propriocepção diferentes geram resultados diferentes na hora que você vai comparar os estudos. E é aí que a gente tem o maior nó no que diz respeito à propriocepção na literatura científica de fisioterapia. Eu acho que esse é um grande problema. Quando vocês forem buscar literatura de propriocepção, olhem com cuidado a técnica de avaliação desse construto. Por quê, gente? Eu fiz a análise de um artigo que, assim, sinceramente, é uma piada, né? O cara viu o efeito de propriocepção e ele avaliou propriocepção em pé. Então ele colocava o paciente em pé, colocava um eletrogoniômetro no joelho, tá? Um goniômetro media a angulação, e aí ele determinava o ângulo-alvo, pedia para o paciente agachar até o ângulo-alvo, perceber o ângulo-alvo, voltar à posição original e depois voltar até aquele ângulo-alvo, sem que o pesquisador dissesse se estava bom ou se não estava bom. Gente, para ficar nessa posição, percebendo, agachada, né? Você precisa só perceber movimento e posição na ausência da visão, ou você precisa também de força excêntrica de quadríceps, de glúteo, de boa estabilidade lombopélvica? Então percebam que perceber movimento e posição na ausência da visão é diferente de ter força de quadríceps, né? Nesse caso, se eu tiver dor no joelho, por exemplo, eu não vou conseguir me sair bem nesse teste. E isso não significa que eu não seja boa de propriocepção, mas que eu tô com dor e quando eu agacho, o aumento da pressão patelofemoral me gera um desconforto, eu não consigo manter a posição. E aí eu erro o alvo. Esse já seria um problema, quer dizer, a técnica de mensuração dele já seria um problema, porque ele não está medindo exclusivamente percepção de movimento e posição na ausência da visão. Ele está medindo também se eu tô com dor, se eu tenho força de quadríceps ou não, de glúteo, né? E em outras coisas. Mas além disso, ele estava vendo o impacto dessa capacidade que ele estava achando que era de propriocepção com o olho aberto e com o olho fechado. Aí a conclusão do trabalho dele foi que com o olho aberto as pessoas erravam menos. E aí bota aí o som do grilinho tocando pra mim, porque, gente, propriocepção é percepção de movimento e posição na ausência da visão. Na ausência da visão. É parte obrigatória do conceito. Se você compara a minha capacidade de perceber a posição de uma articulação com o olho aberto e com o olho fechado, você está comparando propriocepção com visão. E visão é melhor. Sempre, tá? Aí vocês vão falar assim, mas a pessoa que tem deficiência visual, aí ela precisa
né, contar com outros atributos, tá? Mas a visão é um importantíssimo informador de posição, gente. Você quer informar a posição de uma articulação, é muito mais fácil você olhar para ela do que você sentir, né? É muito mais fácil. A quantidade de informação que advém disso é muito grande. Muito maior do que a percepção da articulação sem você olhar. Fora, então assim, você tem o problema da mensuração em si, que estava exigindo muito mais do que propriocepção, e tem o problema de você colocar a visão no meio. Então é uma desvirtualização de conceito. Se você acha que você está fazendo treino proprioceptivo com o seu paciente com o olho aberto, reveja os seus conceitos. Você não está, tá bom? Então, necessariamente, treino de propriocepção tem que ser com os olhos fechados, senão é visão, tá? Ok, como é que é o nome desse treino, então? A literatura costuma chamar esses treinos de treinos, né, para propriocepção. E aí eu quero dizer para vocês que eu discordo completamente disso. Primeiro, que muitos desses treinos são feitos com os olhos abertos, daí você já tem um problema sério no conceito, tá? Mas além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Uma pessoa com sinovite na articulação, nós já estudamos sobre isso, ela poderia realizar esse tipo de treino? Ou esse tipo de treino? A gente sabe que a sinovite gera uma pressão positiva e isso desarranja completamente a articulação, né? Então não poderia. Uma pessoa com uma fraqueza muito grande de quadríceps, ou com um pareamento muscular muito ruim, ou com uma instabilidade articular, sem carga, com sinovite, com dor, dá para fazer esse exercício? Não dá para fazer esse exercício, tá? Então, por que não dá? Se você quisesse que ele percebesse apenas o movimento e posição na ausência da visão, você poderia colocar esse paciente deitado, com os olhos fechados, colocar a articulação em uma determinada posição e pedir para ele repetir a posição com a articulação contralateral e ver se ele está angulando igual dos dois lados para ver se tem problema de propriocepção ou não. Esse é um treino de propriocepção. Colocar em diferentes posições, com os olhos fechados, pedir para a pessoa, né, coloca uma posição, abro e peço para ele reproduzir, colocar de novo na mesma posição e veja a diferença. Esse treino, ele não precisa, né, ser feito numa fase final de reabilitação. Ele pode ser feito numa fase aguda, com dor, com inflamação, porque ele não está exigindo nada além de perceber. Agora, esses treinos aqui, eles estão exigindo muito mais do que perceber. Eles estão exigindo uma resposta. Eles estão exigindo que o cara já tenha correção da sinovite, eles estão exigindo que você já tenha corrigido a rigidez entre os tecidos, eles já estão exigindo que tenha um pareamento adequado entre os grupamentos musculares, eles já estão exigindo que esse indivíduo esteja no processo final do processo de reabilitação, e não no começo. Então eles não estão exigindo apenas perceber, eles estão exigindo a resposta a essa percepção. E por conceito, gente, propriocepção é perceber. Propriocepção não é reagir, é perceber. É claro que para reagir eu preciso perceber. Então, esses treinos, eles têm uma pegada proprioceptiva na medida em que eles exigem que você esteja percebendo. Mas eles não exigem apenas a percepção, eles exigem também a resposta a essa percepção. Entendem a diferença? Então, eu chamo esses treinos de estabilidade articular. É um treino que você tem que fazer no final do processo de reabilitação. É onde você vai integrar como é que eu vou falar? É onde o indivíduo vai ter que lidar com esse aparato musculoesquelético numa situação de instabilidade, de tal forma a buscar um padrão motor que o mantenha estável, apesar da instabilidade da situação. Então ele vai integrar os mecanismos intrínsecos e os neuromusculares e se manter estável. Ele precisa de muito mais do que perceber. Vocês entendem? Se você pega um paciente com sinovite e coloca nessa situação, ele vai perceber que ele vai cair. E ele vai cair.
Porque ele percebeu, mas ele não tem capacidade de reagir a essa percepção, que é uma coisa completamente diferente, tá? Então eu chamo esses treinos de estabilidade articular, eles são treinos pro final do processo de reabilitação e não pro começo, tá? Justamente porque eles são proprioceptivos sim, mas eles não exigem só propriocepção. Eles exigem muito mais do que propriocepção. A pessoa não pode estar com dor para fazer um exercício desses, né? Não mesmo. Então, se o treino for exclusivo de propriocepção, com eletrogoniômetro, ou como eu citei, com o olho fechado, deitadinho, sem carga, sem contração muscular, você pode fazer na fase aguda, sem problema nenhum, tá? O que você precisa pensar é se é válido fazer isso. Essa é uma outra pergunta. Poder fazer é diferente de precisar fazer, tá bom? Pensem nisso, tá? Agora, com isso eu tô dizendo que propriocepção não funciona? Não. Com isso eu tô dizendo que propriocepção não é importante? Não, tá? Absolutamente eu não estou dizendo isso. O que aconteceria se a gente perdesse completamente a propriocepção? Seria um problema, tá? A gente tem aqui esse caso clínico, que é um caso real, tá? É raríssimo no mundo a ocorrência disso, mas acontece. Penso, logo eu caio. Olha só isso, gente. Esse caso aconteceu com o Ian Waterman. Ele sofreu uma afecção viral que fez com que aos 18 anos de idade ele acordasse sem propriocepção. O que significa isso? Que ele não conseguia perceber, sem olhar, movimento nem posição do corpo dele. Então, ele fala que é uma experiência extracorpórea, como se a cabeça estivesse flutuando, né? Que ela não está conectada a nada, como se a consciência não estivesse conectada a um corpo. Olha bem que loucura. Como se o espírito tivesse saído do corpo. Porque ele não percebia o corpo, ele não sentia o corpo dele, a não ser que ele olhasse para o corpo. Então, o que acontece? Ele estava olhando. Aí, se ele estivesse olhando, ele conseguia mexer. Muito lentamente, obviamente, tá? Porque, nesse caso, sem a percepção, a visão não faz o mesmo efeito, entende? Então, muito lentamente, ele conseguia comandar os músculos olhando. Mas se ele pensasse em qualquer outra coisa, aí o braço já derrubava, porque já perdia o controle. Então, por exemplo, se ele fosse ler, ele tinha que ser amarrado à cadeira. Porque ele conseguia ficar ereto na cadeira olhando. Mas se ele prestasse atenção numa leitura, o corpo dele já desabava. Eu vi um vídeo em que ele entrava no palco de uma universidade e aí fizeram a sacanagem de apagar a luz. E adivinha o que aconteceu? Ele se esborrachou no chão. Porque sem ver, ele não conseguia deambular. E a deambulação dele era bastante precária, tá? Bem assim, lenta, bem estereotipada, os movimentos bem estereotipados, porque ele estava se movimentando com base na informação visual exclusivamente, tá? Então era assim que ele fazia. Então, não ter propriocepção, não perceber é muito grave. A grande questão aqui que vocês têm que entender a diferença entre não perceber nada e ter uma queda da percepção. Essa paciente, é uma pena que esse vídeo perdeu o áudio, né? Mas é uma fala recorrente, ela tem osteoartrite de joelhos, tá? Essa é uma paciente antiga da fisioterapia, da época que a fisioterapia era um curso da faculdade de medicina e funcionava lá no abrigo antiaéreo do Hospital Escola de Santa Catarina. A fala do paciente com osteoartrite é: o meu joelho é bambo. Como vocês interpretam isso, gente? Aqui é bom, vou parar a explicação só para mostrar, tem aparecendo o fenômeno de Renault nos pés dela, tá? Mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é o fenômeno de Renault. É o fenômeno vasoespástico e aí fica com essa coloração arroxeada nas extremidades. Então você tem um espasmo do vaso sanguíneo e isso acaba diminuindo o fluxo para as extremidades. Mas a fala do paciente de osteoartrite, a queixa deles, além da dor, obviamente, é que o joelho falseia, que o joelho é bambo. O que isso significa? A gente não está sentindo? Ele está sentindo. Ah, professora, mas já está provado que tem um déficit da propriocepção. Tem um déficit, não tem ausência. A gente está falando de milissegundos aqui. Então eles percebem que o joelho está bambo. Só que eles não conseguem segurar esse joelho. Ele está bambo, eles sentem o joelho bambo, eles sentem o joelho falseando. E eles caem
e eles se machucam e eles não conseguem se estabilizar em situações de instabilidade mínima, apesar de estarem sentindo. O retardo na percepção não seria um problema se eles tivessem capacidade de resposta. O grande problema aqui é que falta é a capacidade de resposta, tá? Vocês estão vendo nesse vídeo que tem hora que mostra uma conduta e corta e volta com outra conduta. Esse vídeo foi feito na época que eu orientava estágio lá no Hospital Escola. Então, assim, a menina estava fazendo uma manobra, né, de posteriorização, e aí eu faço a correção, aí volta um vídeo dela fazendo a manobra correta. Então, assim, quase todas as condutas dela foram corrigidas, né? Depois que vocês olharem bem esse vídeo, vocês querem questionar isso, discutir as condutas, por que foi que houve a correção, a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, né? Mas o fato é que conduta tem que ser prescrita com base no objetivo. Conduta não é prescrita de forma aleatória, né? De forma aleatória. Então, você vai fazer uma mobilização na articulação, tem que ter um porquê. Né? Uma mobilização você não faz de forma aleatória, eu vou fazer pra lá e pra cá. Né? Não é pra lá e pra cá. Vou fazer pra posterior e pra anterior. Não, tem que ter um critério, né? Tem que ter um objetivo. E vocês vão ver essa paciente andando e vocês vão ver que aquela primeira mobilização não é indicada pro caso dela, né? E nem a forma de execução também, enfim. Vejam aí, né, o que é isso que ela está fazendo aqui nesse vídeo. Afinal de contas, ela está gerando resistência para a dorsiflexão, ou ela está tentando alongar o tibial anterior, né? E aí, lembrando, né, que a gente viu as proporcionalidades da força muscular, e a gente sabe que o músculo que o idoso mais perde para deambular é o trícepsural. Você ficar treinando o tibial anterior tem que ter, né, realmente uma prescrição muito específica, e proporcionalmente ele nunca poderia ser mais treinado do que o trícepsural. Enfim, vocês estão vendo aí a correção da sequência do exercício. Então, assim, fala muito dessa necessidade de se prescrever com mais critério, né? Vejam só isso. O que é isso aqui? A gente sabe que o treino ele tem que ser feito, de fortalecimento tem que ser feito em toda a amplitude, né? O que é isso aqui? Né? Não dá nem pra gente falar, né, a respeito. Então, qual que é o propósito desse exercício? Essa carga ela foi prescrita com que objetivo, com que avaliação que foi feita e qual amplitude é essa que está sendo realizado o movimento? Uma perna quase que em isometria e a outra em meia amplitude, que não vai até a extensão total, né? Então, um exercício totalmente descoordenado, mal executado, mal prescrito, mal pensado, né? E fazendo cadeia cinética aberta para osteoartrite de joelho. Então, a gente tem ali uma força de cesariamento enorme e uma predisposição muito grande para dor patelofemoral nesse exercício. Não é um exercício que a gente começa um fortalecimento do paciente osteoartrite fazendo de forma nenhuma. Inclusive, se tiver sinovite, é um exercício contraindicado. Aí a gente vem para esse exercício que é pior ainda, né? Que é supostamente que ela queria fazer o treino de propriocepção com o paciente olhando na frente do espelho, quer dizer, já não é propriocepção mais. E aí ela pede isso, né, que o paciente fica ali gerando a instabilidade com um propósito de ganho de propriocepção na frente do espelho olhando, que a gente já vê que é uma prescrição inadequada. Aí pede para o paciente ficar em um dos pés, e aí vocês vão observar que ela corre e faz a carga no membro esquerdo, né? Que é o membro menos ruim. Essa paciente ela tem um joelho na dinâmica que a gente chama de rajada de vento. Um joelho é varo e o outro joelho é valgo, na dinâmica, tá? Na estática, um joelho é varo e o outro fica mais na posição neutra. Tá? Mas ali ela tentou fazer a carga no esquerdo, que é o joelho menos pior dela. E aí quando a aluna pede para ela fazer a carga no direito, ela jogava o peso e falava: eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, tá doendo. Ai, mas eu vou cair. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas tá doendo. Gente, ela tá percebendo, né? Ela tá percebendo que ela não aguenta fazer. Aí ela pede apoio. E mesmo com apoio de membro superior, ela não consegue fazer a carga no membro direito. Por que ela não consegue? Porque ela não percebe?
ou porque ela não tem capacidade de resposta, né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da prescrição. Prescrição feita de forma aleatória dá nisso. São prescrições mal executadas que podem, inclusive, gerar agravamento de sintoma. Isso é muito sério, porque uma prescrição que vai piorar a situação clínica do paciente é preferível que não fosse feita, não é verdade? Então, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque aqui é mais do mesmo, é a paciente sofrendo com essa prescrição. Olha o dedinho, tá fazendo a reação associada ali, porque ela não tá tentando usar o corrugador do supercílio para poder ficar em cima da perna direita e ela não consegue. Eu queria chegar nessa parte. Olha eu, gente, aqui do ladinho, vocês viram aqui? Isso há 20 anos, no túnel do tempo. Veja só. Olha lá. Então, se vocês olharem a marcha dessa paciente, que é uma paciente com osteoartrite avançada de joelhos, tá? Vocês vão ver o joelho em rajada de vento, o tornozelo também, o tornozelo direito é uma varo inversão do tornozelo e o tornozelo esquerdo é uma valgo-eversão do tornozelo. Principalmente na impulsão, o joelho esquerdo ele entra num valgo dinâmico, tá? Mas na fase média de médio apoio também. E aí vocês vão ver, gente, que quando faz a carga, o varo aumenta. Vocês percebem isso na fase média de médio apoio? O varo do joelho é maior do que quando a gente está com o membro no ar. Então, ocorre um aumento do laceamento, ela usa o laceamento em varo, ou seja, você tem um fechamento do compartimento medial tibiofemoral, viram um desequilíbrio ali? Você tem um fechamento do compartimento tibiofemoral na hora que o joelho está na fase média do médio apoio, tá? Quando está com todo o peso do corpo sobre esse membro inferior direito, ela faz um pinçamento do compartimento medial da articulação tibiofemoral, que é uma característica da osteoartrite avançada, tá? Aí subindo a escada tem uma coisa interessante em relação a subir escada na osteoartrite de joelho, porque descer é pior do que subir. E vejam que para descer ela coloca o membro esquerdo na frente, tá? E o direito dela, que é o pior, é atrás, e aí ela reclama que tá doendo. Então, vou repetir ali o finalzinho. Para subir, ela botou o esquerdo na frente. Observem. E para descer, ela sente dor. Toda vez que a gente pede para ela deixar o direito em cima, ela passa a mão no joelho porque dói. E aí eu vou explicar isso a miúde. Olha só. Quando a gente pede para ela subir com o direito, o que acontece, né? Um aumento do varo. E na hora que ela desce com o esquerdo atrás e o direito na frente, é mais confortável para ela, tá? Então aqui nesse vídeo a gente tem todas as situações. E aí eu vou explicar isso melhor. O que acontece? Quando você está subindo, a maior dificuldade é colocar o pé no degrau. E isso é um problema mais para flexor de coxa do que outra coisa. Qual que é o problema de botar o pé no degrau na osteoartrite de joelho? Quando o quadril flete, o joelho flete em pêndulo passivo. E isso dói. Então o paciente com osteoartrite de joelho, ele evita subir. Por quê? Por causa da flexão passiva que ocorre no joelho, tá? Durante a marcha desse paciente, eles vão utilizar 3 mecanismos clássicos motores compensatórios para inibir essa necessidade de flexão do joelho. Porque na hora que você vai entrar no balanceio do membro, vamos usar o direito como referência, você está no médio apoio esquerdo e você vai entrar no balanceio do membro inferior direito, tá? Você tem que fletir o quadril direito e aí o joelho direito flete em pêndulo passivo. Para não fazer isso, porque isso dói, o que o paciente de osteoartrite faz? Ele tem normalmente 3 padrões de movimento que normalmente são utilizados nessa situação. Um deles é a inclinação lateral do tronco. Se eu inclino o meu tronco para a esquerda,
naturalmente o meu pé direito sai do chão, sem eu precisar fletir o quadril, tá? Isso vai ser feito, então, com uma sobrecarga da musculatura, tanto estabilizadora do quadril, né, glúteo médio. A gente tem quais são os elevadores da pelve? É o glúteo médio contralateral, o quadrado lombar e o adutor curto do mesmo lado, né? E a gente usa também com a inclinação do tronco os paravertebrais, o quadrado contralateral. Então você tem o estresse de alguns tecidos e a contração de outros, que é um deslocamento de centro de massa, né? Então eu já falei para vocês que o sistema é mais conservativo. Outro mecanismo que é muito utilizado é a báscula em elevação. Então usa quadrado lombar do mesmo lado, adutor curto do mesmo lado e glúteo médio do lado oposto, suspendendo o quadril para tirar o pé do chão, e isso diminui a necessidade da flexão de coxa. Outro mecanismo muito comum é o desvio lateral do pé, que é o famoso 10 para as 2 ou 20 para as 4. Então quando você desvia o pé para a lateral, você precisa fletir pouco o quadril, que você não vai bater a ponta do pé no chão, não vai tropeçar com tanta facilidade. Então desviar a ponta do pé para o lado auxilia você tirar o pé do chão sem precisar fletir muito o quadril. E tem mais um mecanismo que eu esqueci, que é o quarto, que é a dorsiflexão excessiva ou a hiperextensão dos pododáctilos. Então o paciente hiperestende os dedos, que é para diminuir a probabilidade de ele tropeçar sem precisar fletir tanto o quadril. Então, basicamente, temos esses 4 mecanismos que são muito utilizados, são padrões de movimento muito utilizados para compensar a redução da flexão de coxa, que é feita por cinesiofobia, ok? Então, para subir, o grande problema é fletir o quadril. Então, muitos pacientes com osteoartrite usam os braços para levar o corpo para cima, mas para botar o pé no degrau, eles inclinam o tronco, eles fazem báscula em elevação, fazem hiperextensão de pododáctilos e colocam o pé lá em cima. Beleza, colocou o pé em cima, você teria que ter uma contração de glúteo, disco issural, né, para suspender, né, quadríceps freando excentricamente, para suspender você e o tríceps sural te impulsionar para o degrau de cima. Concorda? Né? Os pacientes de osteoartrite, se essa for a perna que dói, a perna com osteoartrite, eles vão usar nessa hora, eles vão usar mais a mão do que outra coisa, tá? Eles usam muito a mão para sentar e para levantar da cadeira, por exemplo, tá? Então, o que o paciente costuma fazer? Costuma usar a perna boa, ou então a perna que dói menos, como a primeira perna que sobe o degrau. Então, bota na frente a perna boa. A perna ruim fica atrás e ela é só arrastada para cima. Então, eu arrasto a perna ruim para cima e ponho a boa e arrasto a ruim para cima e assim eu vou subindo. Então, para subir, eles costumam colocar, então, a perna boa na frente e a perna ruim é só arrastada, ok? Que dói menos assim. Para descer, olha a questão. O membro que fica em cima no degrau é o membro que mais faz força. Porque o pé que está apoiado no degrau, freando a descida do outro membro, é o joelho que precisa de ter mais força excêntrica. Vocês concordam? Então, o paciente, para descer, ele nunca vai usar a perna boa na frente. Ele vai usar a perna ruim na frente. Porque a perna boa está lá em cima, no degrau de cima, segurando, freando, para que ele consiga apoiar a perna ruim no degrau de baixo. Então, ele vai com a perna ruim na frente, segurando em cima com a perna boa. Na hora que ele apoia a perna ruim lá, ele traz a boa, e aí ele desce a perna ruim de novo, e assim ele vai descendo, igual um caranguejo, sempre de lado, né? Sempre usando a perna ruim como referência na frente. Quando os dois joelhos são acometidos, aí tem um problema, né? E aí eles usam o que dói menos no anteparo lá em cima e o que dói mais sempre vai na frente. Para descer, gente, sempre é pior do que para subir. Mas com o avançar da doença, à medida que o osteoartrite vai avançando e vai ficando mais grave, subir vai começar a ficar bem ruim também, tá? E agora? Né? Como eu já falei bastante, muito mesmo, eu vou dar uma paradinha no vídeo e a gente volta para e depois o que acontece, né? Mas antes, vamos fazer uma pequena
reflexão aqui. Se reflexo ligamento muscular não é suficiente para me estabilizar em situações de sobrecarga. Se propriocepção não é resposta, se propriocepção é perceber. Como é, então, que eu uso os mecanismos neuromusculares? O que são os mecanismos neuromusculares desse processo? Como eu falei, eu não estou dizendo que propriocepção não funciona, eu não estou dizendo que propriocepção não é importante. A grande questão que a gente tem que repensar é se esse delay na percepção, ele é a causa da doença, ou do sintoma, ou do problema. Porque, como eu já disse antes, quando não há déficit de desempenho, não há déficit proprioceptivo. Então pensem nisso, reflitam sobre isso, e a gente volta para falar no próximo vídeo sobre o último mecanismo de estabilidade articular neuromuscular, tá bom? Até mais!